Olá, queridos. Hoje nós vamos falar sobre uma mulher muito forte na Bíblia e fez uma diferença numa época em que antes era predominante por homens. Então, assim, é bem injusto quando as pessoas falam que Deus colocava a mulher numa posição menor. Quem fala isso certamente nunca leu a Bíblia, não tem conhecimento da Bíblia. Quando a gente tira um texto fora do contexto, ele vira pretexto para outras ideologias que não sejam a de Deus. Deus, quando criou a mulher, ele criou para ser auxiliadora. E quando se fala essa parte que Deus criou Eva como auxiliadora de Adão, porque não era bom que o homem estivesse só. Então as pessoas veem aí que Deus fez Eva como uma inferior a Adão, e não foi isso. Deus colocou o homem como cabeça da família e colocou a mulher como auxiliadora do homem. E esse termo auxiliador só foi dado à mulher e a Deus. No Salmo 115, no verso 11, você vai ver que fala que não devemos temer, porque Deus é o nosso auxiliador e nosso escudo. É o nosso Ezer, ou Ezer, que significa auxiliador. Então, uma característica que só foi dada a Deus e a mulher não coloca a mulher como inferior. Essa postura de inferioridade para a mulher vem do diabo e dos homens que se deixam levar pela voz do inimigo. Deus sempre deu uma postura de auxiliadora, de sabedoria, de companheira à mulher. Não vem de Deus a vontade do homem ter mais de uma mulher, não, isso é uma decisão do homem. Quando você vai rever os 10 mandamentos que Deus citou para que Moisés escrevesse, porque o povo de Deus não tinha leis próprias assim. Então, foi criado os 10 mandamentos para que ali houvesse uma organização e que o povo tivesse uma orientação de acordo com a palavra do Senhor. E Deus criou o homem para uma só esposa. A ideia de o homem ter mais de uma esposa na Bíblia não vem de Deus, vem do homem. Tanto que você vê, quando você está lendo, em muitas ocasiões da Bíblia, que fala-se mais de uma esposa, sempre há um atrito entre essas esposas, entre as esposas e filhos, enfim, porque a família, a ideia de família para Deus é homem, mulher, única mulher. E nesse caso, quando a gente volta aqui para Débora, ela viveu num período em que não havia reis. Então, quem comandava o povo de Deus eram juízes, que eram pessoas que tinham uma certa sabedoria e eram orientadas por Deus. Mas os juízes que vieram antes de Débora sempre desobedeceram a Deus. Tanto que todos os capítulos de Juízes, quando você começa a ler, aí fala, porém, no caso, capítulo 4, verso 1, que fala de Débora. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Todo o início do capítulo de Juízes tornaram a fazer mal aos olhos do Senhor. Débora viveu num período em que estava havendo uma escassez de homens para que fossem juízes e que dessem um comando, que orientassem o povo de Deus no que fosse fazer. Porque os homens desobedeciam ao Senhor e aí o povo de Israel voltava a fracassar, porque saiu da vontade de Deus. E Deus levantou uma mulher, levantou a Débora. Débora era uma profetisa, era a mulher de Lapidote, mas ela se sobressaiu, porque além de ser profetisa, além dela falar o que Deus mandava a cada pessoa, ela tinha um conhecimento
e orientava as pessoas sobre tudo, não só sobre orientações espirituais, mas sobre economia, sobre família, sobre tudo, de acordo com a orientação que Deus dava a ela. Ela sentava debaixo de uma palmeira, e que a palmeira era a palmeira de Débora, chamada, e ali as pessoas chegavam para pedir orientações a Débora. Homens, mulheres, não só mulheres, homens e mulheres. E Débora se tornou a juíza daquele período. Débora tinha recebido de Deus uma ordem de levantar o exército para atacar Císera. Porque nesse tempo era Císera o homem que estava sob o domínio daquela região e atormentava o povo de Deus, um homem muito mau. Então Deus deu ordens para que Débora mandasse que Baraque, que era o comandante do exército, fosse ter com o exército de Císera para que obtesse vitória, porque Deus ia dar a vitória. E ali ela vai falar para Baraque, no verso 6, ela diz: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Quando ela falou isso para Baraque disse: eu vou, mas se você for, se você não for, eu não irei. Olha só que nível estava a escassez de homens na época da juíza Débora. Então ela disse: tudo bem, eu vou com você, mas a honra, a vitória não vai ser sua. A vitória dessa guerra aqui vai ser de uma mulher. E foram e desceram. E aqui no capítulo 13 vai falar que Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Arocede a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio de espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. Deus deu a vitória. O exército de Israel teve vitória sobre o exército de Císera, mas Císera conseguiu escapar. E Císera chegou e foi se esconder justamente numa tenda de uma mulher chamada Jael. E Jael, sabendo que Císera fazia mal ao seu povo, Jael foi muito esperta. E Jael acolheu a Císera e ali deu de comer e disse a ele que ele podia dormir, podia descansar ali, que ele estava guardado. E se alguém aproximasse, ela avisaria. Então Císera comeu e ali dormiu, adormeceu cansado depois da guerra. Então Jael foi e matou a Císera. Matou a Císera ela lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. Ela deixou que ele dormisse, pegou um martelo e cravou na fonte, na cabeça, que ela transpassasse a cabeça de Císera, e assim Císera morreu. E naquele período, e assim a vitória do povo de Canaã
foi completa com a morte de Císera. E o nome de Israel é que foi engrandecido de uma mulher. A vitória foi dada através dela e não de Baraque. Porque ele temeu a ordem de Deus e disse que só esse Débora fosse, né? E naquele tempo tudo era com muito cântico. E no capítulo 5 a gente vai ler que tem um cântico, o cântico de Débora, que foi cantado após a vitória do povo de Deus. Esse cântico ele é relatado em todo o capítulo 5. E assim você vê, Débora, uma mulher. Seu nome vem do hebraico, que significa abelha. Essa mulher tão sábia que ficava debaixo de uma árvore e dava conselho às pessoas através da obediência dela à palavra de Deus e aos comandos do Senhor, chegou a dar a vitória ao povo através também de uma guerra comandada por ela e de uma mulher que tirou a vida daquele que escravizava o povo de Deus. Assim somos nós. Deus não vê se você é homem ou mulher. Não. Ele vê que você é um servo, uma serva dele. E ele te dá um chamado. Independente de quem você seja, independente de quem você foi, independente do quão você foi pecador antes. Deus ama ter com aqueles que são ditos improváveis aos olhos do homem. Porque a palavra de Deus é loucura para os homens. Porque Deus usa da maneira que Ele quer, usa quem Ele quer. Ele faz da maneira do que Ele acha que é perfeito. Independente do que o homem acha. O homem pode achar que uma situação é improvável e dali não há jeito, está tudo acabado, mas Deus é o Deus do impossível. E assim como Ele é o Deus do impossível, Ele levanta pessoas improváveis. Deus levantou Davi, que era um pastor de ovelhas, magrinho, tão magrinho, então assim, improvável o olhar do homem, que quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir aquele que seria o rei de Israel, Samuel olhou para os outros irmãos dele, que eram homens fortes, que eram do exército de Israel. Jamais Samuel ia imaginar que seria aquele pastor de ovelhas que estava lá no pasto e que o pai mandou chamar. Deus usou Raabe para ajudar Josué a destruir, a derrubar por terra os muros de Jericó. Raabe era o quê? Uma prostituta. Mas ela ouviu, obedeceu aos homens de Deus. E ela disse: eu penso que quando vocês vierem destruir a cidade, olhem por mim e por minha família e não nos destruam. E ela ajudou a Josué e ao seu exército. E ela foi salva. E o nome dela está na Bíblia como da árvore genealógica de Jesus. Deus usou outras mulheres e outros homens improváveis, porque Ele usa quem quer, como quer e na hora que quer. E na medida que você tem um chamado para obedecer a Deus e você não escuta a palavra de Deus e a mensagem de Deus, jamais será deixado de passar adiante se uma pessoa não obedece a Deus. Não porque eu não posso deixar os prazeres do mundo para seguir a Deus. Tudo bem, meu irmão. Não se preocupe não. Deus vai levantar outra pessoa. Que aos teus olhos pode até ser uma pessoa menor, uma pessoa frágil. Mas aos olhos de Deus, aquela pessoa vai cumprir o chamado. E assim foi com Débora, assim foi com Raabe, assim foi com tantas outras pessoas e tantos homens até os dias de hoje. Então, essa história de mulher ser inferior não vem de Deus. Essa história de Deus não chamar aqueles que são fracos aos olhos do homem não vem de Deus. Deus, quando quer passar a sua palavra adiante,
para um alerta, para uma mensagem, e ele usou até uma jumenta. Então ele usa qualquer pessoa. Então não deixe de passar adiante o que Deus manda. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus veio para dizer isso. É uma ordem, não é um pedido. Não deixe de fazer a vontade do Pai e nem fazer um único mandamento, um mandamento que ele deixou para que se cumprisse. Porque antes de filho você é servo, porque ele te tirou do mundo. Então você deixou de ser escravo do diabo para ser servo de Deus. Como servo, você tem que servi-lo. Então sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e seja obediente à tua palavra, para que teus dias se vão bem e teus anos se prolonguem aqui na terra. Que Deus abençoe a cada um de vocês.